Bom, continuando a nossa aula, outro item muito importante no processo de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos é a chamada coleta seletiva. O conceito de coleta seletiva é básico. É o de separar os resíduos que são produzidos, considerando tipo de material de que são produzidos. Então, por exemplo, papel, plástico, metal, orgânico. E essa separação precisa ocorrer na fonte geradora, pois é justamente essa fonte geradora que é a responsável por esses resíduos. É claro, pessoal, que esse é um item bastante complicado do processo de gestão de resíduos sólidos. Primeiro, não adianta haver coleta na origem se durante o recolhimento esses resíduos são misturados. Então não adianta. O que nós temos hoje, volto a dizer, discutimos isso bastante em nossos fóruns, é que mesmo que a população esteja consciente e orientada sobre a segregação dos tipos de resíduos, é lógico, todo programa de gestão deve incluir a questão da educação ambiental, a conscientização da população sobre a importância de se fazer a coleta seletiva, e não só isso, como fazer essa coleta. A população fazendo a sua parte, o poder público também precisa fazer a parte dele. E hoje, nesse processo, vocês mesmos são sabedores que os nossos veículos, a maioria deles pelo menos, não é adaptada para se fazer essa coleta, porque às vezes há a segregação, mas durante o recolhimento os resíduos são misturados. Então, qual é o objetivo de se fazer a coleta seletiva? Por que ela é tão importante? A importância primordial que a coleta seletiva pode gerar renda para os trabalhadores que a fazem. Outro ponto muito importante: aumentar a vida útil dos aterros sanitários. Se um aterro é projetado para operar por 20 anos, esse tempo vai depender muito da quantidade de resíduos que é disposta nele, no aterro. Então não se concebe hoje, como eu falei na parte inicial, nós destinarmos a aterros sanitários materiais que são completamente reutilizáveis. Estamos com essa medida comprometendo a vida útil do aterro, gerando um custo excessivo na sua operação, e estamos apenas adiando o nosso problema. Então, aterro sanitário não é a solução, por incrível que pareça. Embora hoje estejamos caminhando na direção disso, porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos deu um ultimato às prefeituras para acabar com os lixões até o final desse ano, e nós sabemos que a maioria absoluta das prefeituras não vai conseguir resolver esse problema. Então, é necessário haver uma redução drástica na origem, e o que não for possível reduzir
deve-se reaproveitar, deve-se reutilizar através da coleta seletiva. Bom, neste slide vocês podem ver uma imagem da estação de transbordo do Janguruçu. O Janguruçu é um bairro aqui em Fortaleza, onde funcionava o antigo lixão da cidade. A imagem nos mostra que é praticamente um lixão, mas o que é essa estação de transbordo? Boa parte dos resíduos coletados em Fortaleza vai para essa estação de transbordo e daí o lixo é levado para Caucaia, para o aterro sanitário metropolitano lá na cidade de Caucaia. O objetivo dessa estação de transbordo é justamente facilitar a segregação de resíduos que podem ser reaproveitados, reutilizados para não serem enviados para o aterro sanitário. E parece que isso não está funcionando, porque a quantidade de materiais reutilizáveis lá no aterro, observado por nós numa visita, é muito grande. Outra grande vantagem da estação de transbordo é reduzir os custos de operação do sistema. Por quê? Porque caminhões pequenos destinam os resíduos para essa área e daqui caminhões maiores descartam esses resíduos lá no aterro. Seria muito mais antieconômico se os caminhões pequenos levassem direto da coleta esses resíduos. O custo aumentaria. Por quê? Porque os caminhões coletores têm uma capacidade de coleta muito menor. Além disso, na estação de transbordo pode-se haver uma redução significativa do volume de lixo destinado ao aterro por meio da coleta que lá é feita, a coleta de materiais que podem ser reaproveitados. Então, é muito importante. Fortaleza está dividida hoje em 6 regionais. Das 6 regionais, os resíduos coletados de 3 delas são destinados primeiro à estação de transbordo. Os resíduos das outras 3 são destinados diretamente ao aterro em Caucaia, porque essas 3 regionais compõem bairros que estão mais próximos ao aterro. Por isso, economicamente falando, é mais viável os veículos coletarem nos bairros dessas 3 regionais e levarem diretamente para o aterro de Caucaia, do que passar pela estação de transbordo e em seguida os resíduos serem direcionados ao aterro. É uma imagem que choca. Parece que nós estamos num lixão, essa é a impressão que dá, mas vocês percebem que a operação do sistema é bastante complexa. Muitos aterros foram construídos neste país, foram gastos milhões, e por problemas na operação, esses aterros acabaram se tornando em imensos lixões. Bom, esta imagem nos mostra os caminhões coletores de bairros mais próximos do aterro de Caucaia, que, como eu falei anteriormente, destinam diretamente esses resíduos ao aterro sem passar pela estação de transbordo. O município de Caucaia, por ser o mais próximo da área do aterro, também destina diretamente seus resíduos ao aterro, e alguns bairros da cidade de Maracanaú também destinam os seus
os seus resíduos para esse aterro. Embora o próprio município de Maracanaú disponha de um aterro sanitário, mas que se encontra atualmente em situação muito difícil do ponto de vista da operação do equipamento. Bom, sistema de limpeza pública é um dos componentes de um sistema maior de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. Os serviços de limpeza envolvem a varrição e raspagem, capina e roçagem, limpeza de bocas de lobo, galerias e córregos, limpeza de feiras e mercados, onde a maioria é de produtos orgânicos, remoção de materiais diversos em entulho, remoção de animais mortos, poda e corte de árvores. No caso de Fortaleza, essa poda e esses resíduos de poda são destinados ao aterro de Caucaia. Lá há uma máquina que tritura esses resíduos, e aí esse material triturado tem vários fins, dentre os quais o chamado briquete ou carvão ecológico, certo? Faz parte desse sistema também a limpeza de praias e a pintura de meio fio. Bom, reciclagem. Denomina-se reciclagem a separação de materiais do lixo domiciliar e, claro, não só domiciliar. O conceito pode envolver também outros tipos de lixos reaproveitáveis. Nós citamos aqui papéis, plásticos, vidros e metais. E a finalidade, lógico, há outros tipos de materiais que podem ser reciclados, e a finalidade é trazer esses materiais de volta para o processo industrial para serem beneficiados. Vocês são conhecedores, é muito comum nós encontrarmos em matérias de jornais, de revistas, em sites da internet, objetos os mais variados possíveis, fabricados com materiais reciclados. É um mercado que tende a crescer. Hoje o Brasil recicla pouquíssimo do que produz hoje em resíduos sólidos. Estamos na frente, somos líderes em reciclagem, basicamente de alumínio, principalmente de latas de alumínio, certo? O Brasil hoje, se não é um dos, é o país que mais recicla latas de alumínio. Bom, tá aqui uma tabela que comprova o que eu falei. Apesar de todos os problemas existentes na nossa política, essa tabela mostra claramente em valores percentuais o que é reciclado de lata de alumínio, de latas de alumínio aqui em 5 países. Veja que de 2004 nós que reciclávamos 95,7% das nossas latas de alumínio, passamos a reciclar em 2011 98,3%. Estamos à frente de países como Japão, como Estados Unidos, muito à frente da Europa e até mesmo dos nossos vizinhos argentinos. Então o nosso país atua de forma bastante significativa na questão da reciclagem de latas de alumínio. E sem dúvida a tendência é aumentar os percentuais de reciclagem em todos os outros materiais que podem ser reaproveitados. A busca da gestão eficiente inclui essas metas. É necessário buscar aumentar os níveis de reciclagem de
todos os materiais que podem ser reaproveitados. Bom, nós temos aqui um gráfico bastante informativo, mostra desde a coleta do lixo urbano, na recepção nós temos uma pré-seleção de materiais volumosos, uma mesa de triagem. Nessa mesa de triagem, esses resíduos podem ser classificados como rejeitos. Na verdade, aqui está a excelência do sistema. O que é rejeito é justamente aquela menor parcela, pelo menos teoricamente deveria ser a menor parcela, de materiais a serem dispostos no aterro sanitário. Ou seja, é aquilo mesmo que não tem como ser reaproveitado, reutilizado, enfim, não pode ser utilizado de outra forma. Isso sim é que deve ser destinado ao aterro. Então, fragmentação da fração predominantemente orgânica. Hoje essa fração é destinada aos aterros, mas não deveria ser. Deveria ser destinada a locais chamadas leiras para a fabricação de compostos orgânicos que podem ser o quê? Utilizados em áreas de produção. Então, a fração triada que pode ser reciclada vem o que? Para essa parte do sistema, são os materiais recuperáveis, aqueles materiais que nós precisamos reutilizar. Então, o ciclo da estocagem de material compostado termina com a formação do composto ou adubo orgânico. E se durante o processo houver algum rejeito, esse rejeito, nós sabemos, deve ser direcionado ao aterro sanitário. Então, a ideia é enviar ao aterro o mínimo possível. Quanto menos rejeitos eu envio ao aterro, mais eficiente é o meu sistema. Bom, incineração. Incineração é um processo que visa reduzir o volume de lixo a ser disposto, com o objetivo de se buscar uma redução do impacto ambiental e desintoxicar esses resíduos. A incineração hoje é muito utilizada no tratamento dos chamados resíduos de serviços de saúde. São aqueles resíduos contaminados de hospitais, de clínicas, etc. Hoje, em Fortaleza, esse tipo de resíduo não é levado ao aterro sanitário. Esse tipo de resíduo é destinado a um incinerador localizado no local onde funcionava o antigo lixão do Janguruçu. E detalhe, é um lixo que, para ser incinerado, custa caro. Então, em locais onde não há incinerador, certamente na região de vocês não vai haver um incinerador, é possível se destinar num aterro, uma vala especialmente projetada para esse tipo de aterro. É uma vala diferenciada. Então, acredito que os resíduos de serviços de saúde dos hospitais e clínicas aí das cidades onde vocês residem, acredito que esses resíduos são enviados
provavelmente para algum incinerador em Juazeiro do Norte. E também não sei se o projeto de construção do aterro sanitário consorciado inclui alguma vala para disposição dos serviços, dos resíduos de serviços de saúde. Seria interessante que vocês procurassem se informar sobre isso. Mas enfim, é uma vantagem, porque a incineração reduz bastante o volume de lixo, mas gera um rejeito ainda, embora em pequeno volume, que precisa ser disposto de forma ambientalmente correta. E uma das grandes desvantagens, sem dúvida, é o custo de implantação de um incinerador e o custo para manter o sistema. Aqui vocês podem observar uma imagem do incinerador de Fortaleza. É um equipamento que tem um certo custo significativo e que é utilizado hoje exclusivamente para incinerar os resíduos de serviço de saúde. Bom, a disposição final de qualquer tipo de resíduo pode ser caracterizada como aquele conjunto de atividades que possibilitam o lançamento desses resíduos no solo ou de outra forma ambientalmente correta, com o objetivo de proporcionar a proteção e a saúde pública, a proteção da saúde pública, e sem comprometer, sem interferir na qualidade do meio ambiente. Então, hoje, quando se fala em disposição final, no nosso contexto, essa disposição final nos faz lembrar aterro sanitário. Bom, dentre as opções de destinação final, nós temos aí as piores opções, que são os lixões, certo? Dispensa comentários, não há nenhum controle operacional da área, certo? Não há medidas de segurança, medidas de proteção à saúde pública, medidas de proteção ao meio ambiente. Bom, vocês que conhecem o lixão da região de vocês, muitos visitaram, muitos fotografaram a área. É uma cena, você visitar um lixão é uma cena chocante, são imagens fortes e, sem dúvida alguma, dos maiores problemas hoje do nosso país é a recuperação, a remediação dessas áreas. Aterro controlado, técnica utilizada para confinar o lixo urbano coletado sem que promova danos ambientais na área externa. Porém, não há no projeto a captação do chorume, é o líquido decorrente da atividade microbiológica anaeróbia existente no interior das células. Não há tratamento do lixiviado, não há coleta e nem queima de gás metano. É interessante, pessoal, que vocês também já observaram, se eu não me engano foi até o Renato que postou uma foto da construção de um aterro aí na região, que pode ser observado. Esses drenos para coleta de chorume podem ser facilmente observados. Os dispositivos de coleta e queima de gás metano também. No caso do aterro de Caucaia, nós podemos ver lá, perceber na visita, realmente a queima do metano pelos drenos de coleta de gás.
é interessante. Por que esse gás é queimado? Porque quando se queima metano, a reação produz o que? Gás carbônico e água. A queima produz gás carbônico, que é 21 vezes menos agressivo à atmosfera. A coleta do lixiviado é interessantíssima, e o processo de tratamento envolve lagoas para tratamento desse líquido. Lagoas anaeróbias, no caso do aterro de Calcaia, lagoas anaeróbias, e uma lagoa facultativa. Bom, por fim, aterro sanitário, que é um projeto de engenharia dotado de condições técnicas para que haja a maior eficiência, para que haja segurança, para que haja uma operação buscando a eficiência e as medidas necessárias para não se degradar o meio ambiente. Então, há trincheiras ou células com impermeabilização da base e laterais, há drenos de coleta de gases e dos líquidos gerados pela decomposição do material no interior das células. Há também drenos para se coletar as águas superficiais. É muito importante esse detalhe. Evita-se a infiltração das águas das precipitações nas células, porque isso pode acarretar o aumento na geração do chorume, o que é péssimo do ponto de vista operacional. Cobertura diária dos resíduos com material inerte é outro ponto muito importante. Todos os dias os resíduos precisam ser cobertos. Esse material inerte pode ser areia, pode ser uma composição de areia com argila ou outro material semelhante. E por fim, o tratamento do chorume e dos gases. Bom, como o projeto de aterro envolve recursos volumosos, hoje no Brasil nós temos os consórcios para a construção de aterros, certo? São arranjos jurídicos entre municípios com o objetivo de se reduzir o custo. É mais interessante construir um aterro para atender 9 municípios do que construir um aterro em cada município. Do ponto de vista operacional é mais fácil, e do ponto de vista financeiro é mais econômico. Então há vários tipos de consórcios, não só consórcios para a construção de aterros, mas há consórcios em diversas outras áreas. A implantação de um consórcio intermunicipal para a destinação final dos resíduos sólidos é uma alternativa conjunta. Como eu falei, é muito viável economicamente e apresenta outras vantagens. Aqui são citadas 6, certo? Incluindo a melhoria da qualidade da operação dos aterros. 9 entes, para recuperar o exemplo que eu dei, 9 entes podem administrar melhor um aterro do que apenas um ente público. Pelo menos isso em teoria é o que se espera. Evita-se desperdício de dinheiro público, como eu falei anteriormente. Diminui o número de áreas utilizadas como aterros sanitários. Lógico, é bem melhor ter uma área para aterro do que ter 9 áreas. Otimização do uso de máquinas e equipamentos. Maior disponibilidade de recursos para a proteção ambiental e maior representatividade na solução de problemas locais. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu particularmente
não tenho consciência das dificuldades que nós temos passado no decorrer das disciplinas, problemas no Moodle, algumas falhas, essa notícia inesperada do cancelamento do segundo encontro presencial, mas eu espero que vocês tenham aproveitado, que nós possamos continuar no estudo sobre a gestão de recursos de resíduos sólidos, e eu espero que vocês sejam, com esses conhecimentos adquiridos durante a disciplina, agentes transformadores da realidade onde vocês vivem. Foi um prazer conhecer vocês. A turma de Mauriti está de parabéns, porque é uma turma bastante ativa, bastante participativa, e sem dúvida eu acredito que vai fazer a diferença como técnicos ambientais onde quer que vocês atuarem. O meu abraço, o meu carinho a todos vocês, e tenham um bom dia.